Vamos retomar aqui e nós temos aí alguns tetos, né, que nós precisamos cumprir. Então, porque entendo assim que todo evento ele precisa terminar com um gosto de quero mais. Porque quando a gente esvazia antes de terminarmos, perde muito do sentido. Então, gostaria que as pessoas que vão coletar as perguntas levantassem a mão. E aí, assim, as pessoas que querem fazer pergunta, levantam a mão que eles trazem daí o formulário. Enquanto nós preparamos aí para receber as primeiras perguntas, gostaria que o Rodrigo, Elizabeth, o pessoal que vai ajudar na seleção das perguntas, pudesse vir à frente. E enquanto nós recebemos as primeiras perguntas, o Stefaniak gostaria de dar um recado, por favor. Quiser utilizar. O recado é para os estudantes da pós-graduação aqui do EPG. Nós estaremos agora, no dia 23, às 17 horas, no auditório do CIP, no campus de Uvaranas. Nós estaremos fundando a associação de pós-graduandos aqui da nossa universidade. Então, todos estão convocados para que a gente possa fazer uma assembleia de fundação bem representativa. Então, repetindo, a assembleia vai ser quarta-feira, dia 23, às 17 horas, no auditório do CIP. Obrigado. Temos as primeiras perguntas. Só para deliberarmos aí como nós pretendemos fazer, nós vamos fazer aí em torno de 30 minutos para esclarecimentos. E aí, ao final, nós vamos fazer as possíveis propostas, que seria aprovação ou concordância com a PEC, concordância com a PEC com ressalvas, discordância da PEC. E aí vamos indicar quais seriam os temas centrais que fundamentarão a nossa carta. De posse disso, no e-mail que vocês colocaram, até amanhã, 18 horas, nós encaminharemos essa carta, que é mais ou menos no estilo de uma ata do nosso encontro, com o posicionamento final que foi deliberado pela Assembleia. E já passo. E aí, a partir disso, nós acataremos algumas sugestões, mas pensando isso muito mais semelhante a uma ata. Não vamos incorporar elementos ou fatos ou temáticas que não tenham sido deliberados por esta Assembleia. Vou abrir uma exceção, o Robson pediu ali a palavra, vou pedindo encarecidamente para que sejamos bem objetivos. Ok. Boa noite a todos. Eu encaminho à mesa a solicitação de que a decisão dessa noite seja convalidada, subscrita pelo Conselho Universitário dessa universidade. Que eu posso dizer nesse momento que nós vamos levar o seu encaminhamento enquanto proposta na próxima reunião do Conselho Universitário. Tudo bem? Pode ser dessa maneira? Sim. Não, vamos levar para que o Conselho... Exatamente, falamos a mesma coisa. Ok? Isso sem problema. Levaremos para o Conselho, assim como o compromisso está assumido de nós encaminharmos para as mais diferentes instâncias a nossa decisão. Entenda-se, mesmo tendo passado para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e para os demais órgãos que foram salientados no início das falas. Então, vamos lá. Para o Emerson Geiberg. Onde está o cerne do problema da dívida? Nas despesas primárias, que, como dito amplamente, tem o potencial para tirar o país da crise econômica, ou nas despesas financeiras, que tem apenas gerado desembolso de centenas de bilhões em juros? É meio ruim responder uma pergunta contra pergunta, mas assim, escutando, né, o Vitor falar assim, levanta a mão quem gosta de pagar juro aí, né? Levanta a mão quem gosta de pagar o juro real que nós pagamos, né? A pergunta
contrária é assim, quer dizer, como é que faz então? Gostar de pagar juros ninguém gosta, é um problema, sem dúvida que é. Mas dá para resolver, assim, operacionalizar isso, dá para resolver não pagar? Então beleza, vamos anunciar aqui, Jornal Nacional, a partir de amanhã comunico que eu não pago mais. Tá? Dá para... como é que faz para baixar a taxa de juros rapidamente e de maneira sustentável, que não seja apenas um ato de vontade, entenda assim, né? Quer dizer, né? E quando eu falo isso, né? Eu não trabalho no Itaú, no Bradesco, eu dou aula aqui do ladinho, né? Também sou servidor público, do mesmo jeito, né? Então, mas a pergunta que eu gostaria que respondesse isso, quer dizer, a taxa de juros é um problema? De fato é um problema. Agora, nós temos que pensar em qual é uma solução institucionalmente viável. Nós vamos quebrar tudo dizendo que não pagamos mais, ou como é que nós vamos deixar ao longo do tempo para pagar menos? Como é que vai ser possível pagar menos de maneira sustentável? Quer dizer, como é que se operacionaliza a política monetária para baixar a taxa de juros? Como é que funcionam as coisas? Da informação que eu coloquei ali. Nós vamos baixar, nós vamos não pagar como, de que maneira? Não é simplesmente um ato. Se fosse um ato de vontade, qualquer outro governo anterior já teria feito. Tem coisa mais bacana que dizer, olha, né? Comunico que agora em diante todo mundo vai pagar. Se a Selic é 2%, o crédito para vocês aí vai ser 2,5%, alguma coisa assim, e está liberado. Como é que faz para institucionalmente e de maneira sustentável pagar menos? Quer dizer, nós temos que discutir aí outras coisas, então. Quer dizer, então, vamos abandonar o regime de metas de inflação. Mas vamos trocar por outra coisa. Qual vai ser essa outra coisa? Como é que eu vou conduzir a política monetária? Como é que eu vou conduzir política fiscal? Como é que eu vou conduzir política cambial? Então, não é só um ato de vontade, né? Não tem uma resposta prontinha para isso, a não ser uma resposta mais ingênua. Aí vira coisa assim, com todo respeito, assim, aí uma coisa assim, então vamos resolver não pagar? Vamos, oba! Então nós vamos botar o país de cabeça para baixo? Né? Porque aí não quebra só o banco, o capital especulativo, quebra o fundo de pensão, quebra a seguradora, quebramos todo mundo aqui. Daí como é que faz? Refundamos tudo, começamos do zero? Né? Então, como é que faz para, né, de fato, nos livrar desta agrura que é o pagamento de juros que a gente tem? Né? A ideia é que você consiga, ao longo do tempo, estabelecer condições para que a República tenha um nível de credibilidade maior quanto ao seu endividamento, para que consiga trabalhar com taxas de juros menores. Isso é o que eu consigo vislumbrar, né? De maneira institucional é essa, né? Você conseguir conter o endividamento como um todo. E aí, vale aquilo que foi falado, quer dizer, qual é a receita que está colocada aí pelos números que são mostrados por mim, por ele, né? A confusão qual é? Então eu tenho superávit primário, que serve para quê? Para pagar juros. É agradável ou não? Não é, né? Mas como é que eu vou reduzir a dívida se não for pagando? Então vou cortar e acabou. Ok, muito obrigado. Para o Vitor, eu estou tentando mais ou menos deixar um tempo médio aqui para a gente poder privilegiar demais perguntas. É falsa a afirmativa de que 40% dos gastos públicos são realizados com despesas financeiras? Trata-se de rolagem da dívida? De fato, é mais ou menos 16%? E aí, passaria uma segunda, que seria para os dois, né? Qual a solução para corrigir o déficit? Como reduzir os juros sem fomentar a inflação? Que vai no sentido de muitas perguntas que foram aqui, acho que a curiosidade, nós temos essa situação, mas o que precisamos efetivamente fazer? Não que tenha uma receita, mas aí eu acho que nós temos algumas possibilidades. Então, pelo que eu entendi aqui, eu estava lendo contigo, essa primeira aqui é uma crítica ao que eu falei. Até por justiça de quem talvez esteja aqui ainda. Ele tá afirmando, né, que é falsa a minha afirmativa de que 40% dos gastos públicos são realizados com despesas financeiras. Trata-se de rolagem da dívida, exclamação. De fato, é mais ou menos 16% que são os juros. Toda dívida vem de déficit? É desonesto esconder isso. O governo controla os juros reais? Interrogação. E essa seria a pergunta. Eu vou responder, obviamente, as críticas também. Em nenhum momento eu falei que toda 40% é de juro. Eu falei exatamente que é somado juro, que é somado amortização e que é somado a rolagem. Que a gente somou tudo. E por que a gente somou tudo? E eu explico. Vocês provavelmente não sabem, em 2008, 2009, aconteceu uma CPI da dívida pública no Congresso Nacional. Vocês ficaram sabendo pela Rede Globo?
Alguém acompanhou o relatório final, como é que foi a votação? O que foi discutido ali? 3, porque esse tema ficou escondido. E por que a gente soma? Quem falou que é desonesto somar? A gente soma justamente que, tecnicamente, seria desonesto. Tecnicamente. Mas o que acontece na prática é, em primeiro lugar, que a rolagem da dívida, ela é rolagem de juros da dívida, o que é ilegal e inconstitucional. Quando se rola os juros da dívida, se rola provavelmente a um preço maior, a um juro mais elevado para o futuro. Em geral, não necessariamente, mas em geral. Porque o cara que é detentor do título e que você não conseguiu pagar vai te dar o título de volta por outro título que pague menos? Dificilmente. Ele vai querer um título de volta que valha mais. Porque você já não deu conta de pagar o primeiro. É igual você ir no banco, você está devendo R$100 lá e vai falar, não vou pagar esses R$100 por causa dos R$10 de juros, então me faz uma dívida nova com juro menor. O cara vai falar, não, mano, você já não conseguiu pagar o primeiro, você vai pagar o segundo? Com juro menor? Vou cobrar um juro maior para te emprestar de novo. E é isso que eles fazem com a gente. E se desconfia que grande parte do que é rolado, inclusive, não é o principal da dívida. Porque, segundo a Constituição, não se pode, eu mostrei aqui, não se pode rolar despesa financeira, não pode fazer dívida para despesa financeira. Então, só poderia fazer rolagem da amortização. Só que a gente não tem os dados, nem força de CPI conseguiu obrigar o Banco Central e o Tesouro Nacional a dar 2 tipos de dado. Exatamente quanto é rolado e de que forma é rolado. Eles não abrem. E não abrem também, professor, quem são as pessoas físicas dos fundos de pensão, quem são os bancos, os CNPJs, que são os detentores da dívida pública. Não abrem. Sabe por que não abrem? Com o argumento de sigilo fiscal. Quer dizer, eles topam o argumento, o Tesouro Nacional e o Banco Central não abrem quem são os credores do nosso país, que estão ganhando com a rolagem da dívida, com o argumento de que essas pessoas privadas têm o direito de se esconder sobre o que estão fazendo com o nosso país. Essas pessoas e essas personalidades jurídicas, certo? Então, essas duas questões, aí eu já passo para a resposta conjunta. Tem uma questão que apareceu aqui, que talvez daí nós pudéssemos fechar com aquela. Pode ser? Pode ser. Que é como reduzir a dívida. Em primeiro lugar, o professor Emerson, eu concordo plenamente com a sua descrição técnica. Acontece que ela, a pretexto de uma neutralidade técnica, esconde que tem política. Tem política. É mentira que todos os governos gostariam de definir, de baixar a taxa de juros. É mentira. Porque senão a gente acha que o governo é uma questão neutra. O governo é questão de classe, tem pressões sobre ele. E se as pressões para aumentar a taxa de juros são maiores, é eles que... Por que todos, desde Sarney, os diretores do Banco Central, que definem a política monetária, não os diretores institucionais, que tem 2 áreas no Banco Central. A que faz a parte institucional e a parte que define a política monetária. São 4 ou 5 diretores, que são quem dá opinião na hora de definir o juro, a Selic, no Copom, que é quem mais tem peso na opinião. Todos eles têm estudos mostrando isso. Advêm, são oriundos, são nomeados pelo presidente do Banco Central e passam pelo Congresso Nacional, nomeação, assim como o presidente do Banco Central, inclusive, vêm do mercado financeiro. Todos eles vêm do mercado financeiro. E quando não vêm, depois vão. Depois que passam. São pessoas com interesses que utilizam o instrumento da dívida pública para acumular capital para um determinado setor, inclusive para si próprio. Isso é demonstrar, só pegar a origem dos diretores de política cambial, política monetária, presidente do Banco Central. A única exceção nos últimos anos foi o Tombini, que era de carreira. Antes dele, todos os presidentes do Banco Central, que eu me recorde. Se não vieram, foram no final. Inclusive os que quase quebraram o Brasil, como o senhor Arminio Fraga. Então tem política aí. Então, tecnicamente parece muito difícil. Parece mais fácil o quê? Cortar a despesa primária, né? Por quê? Porque é tecnicamente mais fácil? Não, porque é politicamente mais fácil cortar a despesa primária. Porque principalmente um governo que não vai ser eleito e provavelmente não tem preocupação em ser reeleito. Então vai fazer isso sim. É político, não é técnico. Tecnicamente, eu posso dar aqui 4 formas. Da mais impactante, revolucionária, até a mais reformista e conservadora. Eu vou começar pela mais impactante e revolucionária, que aconteceu no Equador há menos de 10 anos atrás. O presidente do Equador que está lá, é presidente do Equador até hoje, não morreu, o país não quebrou,
o país está exportando petróleo, o seu povo está comendo comida. Ele, a primeira coisa que fez foi pegar a dívida pública e fazer uma auditoria. Suspendeu o pagamento, uma auditoria, menos de um ano, tinha um relatório com várias irregularidades dessa dívida. Pegou esse relatório, sentou com os credores, falou: esse é o nosso relatório, como vocês contestam eles? Não tinha contestação, conseguiu anular 70% dela. Porque se você não anula o principal da dívida, você não consegue reduzir, só reduzir a taxa de juros não adianta. Embora eu concorde que tem que reduzir a taxa de juros também. Mas eu falei que estou indo pela política mais revolucionária de um governo democrático, burguês, que é o do Equador atual, hein? Eu estou falando que essa é a via mais radical. Vejam só, não tem nada de fora da ordem. O Equador continua na ordem internacional, continua dentro da ONU, continua recebendo investimento estrangeiro direto, continua fazendo tudo bonito. Inclusive deu uma pelegada bonita ultimamente. Está tudo certo. Sabe? Não quebrou o país, não tem nada. Então tem esse discurso, que é justamente o discurso do mercado financeiro, que amedronta a gente de fazer qualquer coisa fora do que eles definem que tem que ser feito. E aí a gente descarrega o que eles querem sobre a população. Então tem como fazer isso. Vamos privilegiar quem? A gente define. A gente vai privilegiar os bancos ou os fundos de pensão? Fundos de pensão de quem? Esses fundos de pensão vão continuar ganhando quanto? Porque os fundos de pensão hoje não é só para pagar aposentados também. A gente tem que fazer uma auditoria dos fundos de pensão. Eles estão sendo usados como instrumento de endividamento. Para construir Belo Monte. Para construir várias mega obras no Brasil, inclusive estádios de futebol. Para a Copa do Mundo, para Olimpíadas. E aí a gente vai ficar arcando uma dívida para sustentar um fundo de pensão que serviu para isso? Vamos ter transparência nesses fundos de pensão? Então, agora eu vou para a parte, né? Para o contrário, para a parte mais conservadora. O que daria para fazer hoje, que eu deixei de fora? Que inclusive tem várias perguntas e vou terminar com isso. O que daria para fazer hoje, sem reduzir em nada da dívida, e daria para resolver o problema do déficit fiscal agora. Começar uma reforma tributária, porque novo regime fiscal a PEC não é, certo? O regime fiscal significa arrecadação e despesa. A PEC é um teto de gasto primário, ou seja, deixa despesas financeiras fora e arrecadação de fora. O problema da concentração de renda no Brasil, que o Estado favorece a concentração de renda no Brasil, se dá no gasto, que é principalmente em juros da dívida, e se dá na arrecadação, que é a arrecadação através dos mais pobres. Não é só por causa que o que é indireto, é porque também porque você tem vários rendimentos dos mais ricos que não são tributados. Então, se você, inclusive rendimentos que estão na Constituição. Então, eu vou falar dois deles para não estender muito. Imposto sobre grandes fortunas. O único imposto que está na Constituição, que desde 88 está na Constituição e que até hoje não foi regulamentado, por isso não é cobrado. Inclusive, existia um projeto de lei de 89 do Fernando Henrique Cardoso que propunha 1% sobre fortunas acima de R$1 milhão. Ou seja, pega o patrimônio da pessoa, declarou imposto de renda, que pode inclusive sonegar, mas tudo bem. Declarou imposto de renda, diz que tem R$1 milhão, aplica 1%. Segundo dados do economista Mir Cair, a gente conseguiria 100 bilhões de reais por ano só com isso. Eu estou falando 100 bilhões de reais por ano. O déficit primário, esse escândalo que foi o nosso déficit desse ano, do ano passado, foi 115. Está com um imposto que não está regulamentado, a gente resolvia isso. Mas tem mais impostos. Impostos sobre heranças e doações. Que nos países centrais, eu estou falando de estados capitalistas, estou falando dos Estados Unidos, super bem conceituados na ordem financeira internacional, vão de, em média, 28%. O limite máximo é 48% sobre transmissão de herança e doações. No Brasil, é cobrado pelos estados. Eles podem definir entre 1% e 8%, a maioria define entre 4%. Ou seja, mais um imposto que a gente poderia, que é justamente fazer justiça distributiva, né? Arrecadar mais de quem tem mais para poder gastar com os mais pobres. Enfim, várias outras medidas que, se a gente aplica hoje, elas imediatamente, porque se a PEC pode imediatamente cortar despesa, a gente pode imediatamente cortar imposto, por que não? Aumentar imposto dos mais ricos, que têm dinheiro. A gente faz uma coisa, a arrecadação nossa deixa de depender do ciclo. Porque patrimônio e lucro e riqueza, eles variam menos com o ciclo do que salário e consumo. Então a gente fica menos dependente do ciclo, que é um problema hoje.
Em segundo lugar, a gente vai ter uma elevação de arrecadação muito rápida. Se a gente combinar isso com uma eliminação progressiva dos impostos indiretos, a gente vai ter um crescimento muito rápido da arrecadação. A gente vai chegar, hoje está em quase 20% do PIB, a arrecadação do governo federal. A gente chega aí a 25, 26, mas em 10 anos, como a gente elimina impostos sobre o consumo, a gente fica igual. A gente passa por esse problema que a gente está tendo hoje e no final ainda tem uma melhora da nossa forma nossa política tributária. A gente resolve os dois problemas que a gente tem em uma vez só, em vez de aumentar o problema. Mas, na minha opinião, nada disso vai adiantar se a gente não resolver também o problema da despesa. Eu deixei as tabelas, tem os dados sobre a... Então, vejam, eu estou falando o seguinte, tem um problema de arrecadação e um problema de receita. Um problema de arrecadação e um problema de despesa. Na arrecadação, a gente tem que mexer imediatamente, mas não adianta a gente só mexer na arrecadação e manter as despesas como está, que é condenando o orçamento público a grande parte para os juros da dívida. Porque aí a gente vai estar... Primeiro que, de qualquer jeito, os milionários ricos do país não vão aceitar e vão fazer a mesma gritaria se a gente tentar mexer na arrecadação. Mas a gente vai estar simplesmente transferindo dinheiro, arrancando o dinheiro deles através da arrecadação e passando para eles de novo através dos juros da dívida. Então não adianta só mexer na arrecadação se não mexer também na forma como a gente gasta. Então enfrentar a dívida e os juros, diminuir a dívida e os juros é fundamental. E isso, na minha opinião, é uma decisão política. Tecnicamente tem como fazer, vários países fizeram. Nem que a gente aproveite esse gap. Vamos aumentar agora os impostos sobre renda e patrimônio, sair desse período, a gente tem 4 ou 5 anos para mudar a estrutura da nossa dívida. A gente passa a rolar, e aí todos os setores, principalmente os que não devem ser afetados, que são os trabalhadores, através de fundos de pensão e tesouro direto, a gente dá um jeito deles não serem impactados no curto prazo com as aposentadorias deles, mas a gente tira, sim, das instituições financeiras, das seguradoras e dos bancos. Porque esses setores, que a gente não sabe quem são, está ali o Banco Central, o Tesouro fala isso, né, que são fundos de investimento. Quais são esses fundos? Qualquer um, somos nós dois que estamos investindo lá? Eu não tenho. Quem tem aqui título da dívida? Alguém mais tem? Bom, então aí nós vamos ter que se preocupar com você, mas você é minoria nesse auditório, no país, e inclusive entre os detentores da dívida. Certo? Então o problema da negociação da dívida não afetaria você. A gente tem como você é minoria. A maior parte da dívida não vai te afetar da renegociação da dívida. Entendeu? E a gente poderia fazer isso no longo prazo sem te prejudicar quem realmente tentou poupar com a dívida, porque a maioria quer especular com a dívida. Entendeu? E a mesma coisa no mercado financeiro. Eu já esqueci de responder o que fazer para resolver, e daí depois eu faço as outras. Dá a sua receita para Já, bom, assim, vocês estão lembrados o que eu coloquei quanto à questão tributária. Na verdade, é a urgência em tentar resolver com as dificuldades para tentar implementar uma estrutura tributária mais racional. Esse poderia ser um caminho, né? O que eu continuo tendo dificuldade de entender não é a vontade, né? De novo, eu vou bater sempre no meu ponto, não é uma questão de vontade. Eu não trabalho para o Itaú, né? Então, assim, como é que faz para fazer isso de uma maneira a não desestabilizar? Porque o que tem acontecido no curto prazo, a sinalização qual é, né? Eu vou baixar a taxa de juros na marra, fazendo uma política monetária mais expansionista. O que já aconteceu? Uma série de desequilíbrios, né? Aí vou segurar via preço administrado, aí vou precisar para frente recompor o preço, a inflação que eu não tive agora eu vou ter para frente, né? Eu vou deixar os agentes econômicos sem uma ideia do que vai acontecer para frente, os caras que investem, fazem a economia andar, vão pensar nisso, né? Então, a minha agonia é conseguir entender de maneira institucional, né? E não simplesmente por um ato de vontade, que vontade temos todos, né? Quando eu falo assim, a questão é política, sem sombra de dúvida, há um componente político nisso. Não estou querendo dizer que simplesmente é técnico. Mas de que maneira? Então, política, tudo bem, como você colocou lá. Então, se a gente pode fazer a PEC, a gente também não pode aumentar imposto, a gente não pode cortar juros, a gente pode fazer um monte de coisa. A questão é você ter condições políticas para operacionalizar essas coisas.
né? Algumas coisas são mais viáveis, outras menos viáveis, outras vão impactar grupos de interesse mais organizados, outras vão impactar grupos de interesses menos organizados. E a gente está nesse meio termo, né? Quer dizer, seria muito bacana se desse para fazer assim, vou cortar a taxa de juros. Então, comunicado, reunião do Copom, decidimos que não vamos pagar a conta, tá? Até logo. Né? 3 linhas está resolvido. Né? Ou, de novo, baixar a taxa de juros operacionalmente falando, significa fazer política monetária expansionista, é assim que faz. Né? É sair por aí colocando mais dinheiro no mercado no curto prazo. Não é simplesmente dizer que eu não vou pagar, está decretado que eu não pago mais. Então está decretado que eu não pago mais, o que seria isso? Seria interpretado, e na verdade é uma redução rápida e arbitrária, como calote. O que isso vai custar, para quem vai custar, né? Aí, novamente, né? Você vai operacionar isso como? Quer dizer, quando você precisar tomar dinheiro como Estado, novamente, quem é que vai te financiar? Essas coisas, infelizmente, custam caro. A moratória do Sarney custou caro, o confisco lá no plano cruzado. Lembra? Uma das propostas, quando a poupança passou a remunerar um pouquinho melhor, que era você tributar a poupança também, né? Isso foi abandonado por quê? Porque a conversa da oposição já passou a ser assim, né? Não, vai confiscar a poupança, o Lula também vai buscar. Caramba, o Collor foi lá em 80 e... no começo, finalzinho da década de 80... foi por ali, né? 91, se eu não estou enganado, né? Nós estamos falando de um troço que vai, quanto tempo isso fica no imaginário das pessoas. Então, medidas assim muito abruptas, né? Não tem, quer dizer, a receita, né, que ninguém quer ouvir, que é a receita da perseverança, né? E é essa, quer dizer, né? Ao longo do, não tem, quer dizer, uma receita uma receita, a receita da perseverança. Na verdade, eu não segui ela há 14 anos assim com este rigor todo, mas vai lá. Né? Então, eu não consigo visualizar outra maneira que não seja, de novo, é a visão mais conservadora, talvez, né? Mas vai lá. Né? Eu não consigo enxergar outra maneira que não seja você. Porque essas coisas caminham também ao longo do tempo. A partir do instante que eu tenho uma dívida mais sob controle, eu consigo alongar prazo, consigo baixar a taxa de juros, né? Consigo tornar o custo dessa dívida no tempo maior. Esses dias estava numa outra conversa sobre a PEC, na verdade é isso, quer dizer, o que é essa PEC? Ela é desagradável, né? Como diz você, ninguém aqui está defendendo, né? Que bacana que nós temos uma PEC, podia ter mais uma outra em cima, né? Mas eu não consigo visualizar, né? E aí vai a questão de opinião, enfim, né? Outra maneira institucional de se fazer isso. Maneiras não institucionais, podemos imaginar, né? No futuro do pretérito pode ser qualquer coisa em qualquer lugar sempre, né? Tem espaço da academia para pensar o futuro do pretérito e tem as decisões que têm que ser tomadas agora, quer dizer, qual é o espaço, qual é o caminho que a gente tem para tentar resolver problemas. Ok. Bom, até nós temos ali várias questões, não dará tempo de fazermos todas as questões, então foram selecionadas algumas. Nós temos os contatos aqui, eu vou passar para os nossos palestrantes as questões, vou tomar a liberdade de dizer que eles, na medida do possível, tentarão responder todas as questões. Quero aproveitar para dizer que todo o evento ele foi gravado e que ele será disponibilizado o link na página da Prograde, assim como o conteúdo apresentado nas palestras, apresentado pelos nossos dois palestrantes. Nós temos outras duas questões aqui, que eu vou passar para ambos, e aí pediria também que já fizessem as considerações de vocês, de maneira que daí nós possamos fazer o encaminhamento, né, possamos fazer a votação e o encaminhamento. A primeira delas: por que os alimentos puxam a inflação brasileira para cima, já que o Brasil é um país do agronegócio? Segunda: como esses ajustes afetam a universidade pública? A primeira é fácil, né? Porque nós somos um país do agronegócio e não da agricultura familiar, né? É diferente, né? O que se produz aqui é commodity em grande escala para exportação. Então isso é uma coisa. O que acontece aqui, né? Com arroz, feijão e outras coisas, são mercados inclusive muito pequenos, muito desregulados, malucos para quem trabalha com essa área, né? Feijão, por exemplo, é uma coisa de deixar qualquer um doido para entender como é que, né, funciona. Mas é outro mercado que não é, né? Então, simplesmente é por isso, né? A segunda qual que era, professor? Já esqueci. Bom, aí na verdade vão afetar
ensino superior, do jeito que está colocado aqui, pela redução da despesa. A briga vai ficar maior pelo orçamento. Então, agora, fazendo já aproveitando para fazer alguns considerandos, né? Quais são, mesmo que seja aprovado aqui, né, quando você coloca medidas muito restritivas de 20 anos, nós já vimos isso acontecer em economia de novo. Vou lembrar do Plano Cruzado. Foi aquele primeiro confisco de R$50 mil, ao longo do tempo foram criadas torneirinhas, grupos de pressão e tal. Não. A PEC não está imune a isso, quer dizer, a PEC não vai virar cláusula pétrea da Constituição, né? Pode vir a PEC da PEC por alguma necessidade ou por alguma, né, a questão política que venha mudar, isso pode acontecer. Então, o rigor dessa medida, né, vai depender da capacidade de você ter um eventual governo topando essa brincadeira, né? Senão isso pode ser desmontado a qualquer instante. Então, como é que vai afetar? Vai afetar na medida que a briga pelo orçamento para todo mundo vai ser maior ainda, né? Então, a briga por espaço no orçamento vai ser mais acirrada. Então, o que vai afetar vai ser isso, né? Fazer um pouco de exercício contrafactual a quanto nós teríamos perdido ou perderíamos, isso, na minha opinião, assim, é uma coisa que não vai nos ajudar muito a fazer o passado, mas o futuro vai ser complicado não só para a universidade, mas para todo mundo que vai ter que conformar com uma fatia menor do orçamento para brigar. Okay. Agradeço mais uma vez ao Emerson, passo para o Vitor para as duas considerações e também suas considerações finais. A primeira pergunta, obviamente um pouco mais além, Emerson. Eu junto com outro colega economista, a gente publica periodicamente no site da intersindicalcentral.com.br os boletins, né? O último que a gente publicou sobre a inflação. Eu vou ler um trecho dele para responder a primeira pergunta. Por que o preço sobe? No mesmo período em que a área plantada de arroz e feijão caiu, a área plantada de arroz e feijão caiu 44% e 36%, a área de soja aumentou 61%, enquanto o milho aumentou 31% e a cana 142%. Somados os três produtos, temos 72% da área agricultável do Brasil com apenas 3 culturas. São 57 milhões de hectares que ignoram a cultura alimentar e a diversidade nutricional do nosso país em favor de um modelo de monocultura que só funciona com muito fertilizante químico, semente modificada e veneno, muito veneno, porque o agro é tech, pode até ser pop, mas é acima de tudo tóxico. E isso não aparece no comercial. Quer dizer, é impossível da gente ter política de soberania alimentar que garanta preço mínimo, que não garante que a gente fique à mercê de variações de preços de alimento, porque choveu mais no sul, a gente não vai ter feijão. Talvez seja admissível para quem não custa no bolso, para quem não gasta 60% do seu orçamento com alimento. Porque quem gasta com isso, um pouquinho do aumento de feijão já compromete o que ia para a energia, o que ia inclusive para a dívida, para a dívida familiar. Então, é fundamental ter política de soberania alimentar. A gente tem terra para isso, tem técnica para isso, tem gente para isso, mas não faz isso isso ocorre em detrimento da monocultura de exportação. Esse que é o grande problema. É uma definição. A política pública, inclusive econômica, de financiamento do agronegócio é 100 vezes maior do que a política pública de agricultura familiar. Se não me engano, o dado exato é 36 para a agricultura familiar e 300 para o agronegócio. 10 vezes, desculpa, não sei. Quer dizer, isso é uma definição política, não é, sabe? Vamos defender o agronegócio, vamos subsidiar o agronegócio, garantir margem, garantir crédito, garantir trator, e não a agricultura familiar. É simples, é político. É por isso que o preço do feijão dos alimentos sobe. Porque no Brasil não tem explicação para subir. Dá para fazer um planejamento rápido e ter soberania alimentar. Imagina que belo seria se a gente tivesse garantido os próximos 5 anos, e tem fisicamente como garantir isso, que todo mundo vai acordar, vai dormir com a certeza que tem o que comer no dia seguinte. Isso não é socialismo, é simplesmente você garantir que vai dormir tranquilo
e vai poder comer no dia seguinte, porque vai ter sim uma política que garante um mercado de alimentos a preço subsidiado, sim, com dinheiro público, sim, principalmente dos impostos dos ricos, sim. Ponto. Resolve o problema. Então, acho que assim, talvez a principal... Eu concordo com... Vamos concordar uma vez. Na segunda, né? A gente já concordou a primeira, que eu vou um pouco mais longe. Que, dado como está, não tem o que fazer a não ser a PEC. Dado como está. Com os grupos de pressão como estão, com o presidente biônico qual a gente tem, com o ministro da Fazenda igual a gente tem, não tem o que fazer, vai ser a PEC. É a PEC, o que ela faz? Ela joga a crise, a instabilidade, a insegurança para os mais pobres. Se a gente não reclamar, não ocupar a universidade, não ocupar a escola, não parar a fábrica, não parar a estrada, é isso que vai acontecer. A gente tem que mudar essa correlação de força. É isso que a gente tem que fazer. Isso eu tenho pleno acordo. Se a gente deixar como está, a gente está fudido. Essa que é a questão. E aí a minha função aqui é mostrar que instrumento técnico... Minha função aqui foi mostrar que instrumento técnico a gente tem. Inclusive exemplos históricos também. Agora, óbvio, se a gente considerar que vai afetar interesses maiores, vai afetar. Essa que é a decisão política que nós temos que tomar. E nós, enquanto organização popular, organização de cidadãs e cidadãs, e aqui eu não estou defendendo nada, estou defendendo a Constituição de 88. Não saí dela em nenhum momento. Não estou defendendo nada além disso. Então eu quero dizer isso, porque a PEC ela não é desagradável. E aí, assim, sem querer pegar numa birra, porque doeu essa. Porque talvez seja desagradável para mim, para você. Mas hoje, faz 10 anos de um genocídio que aconteceu em São Paulo com centenas de pessoas de periferia, porque as cadeias se rebelaram em 2006 em São Paulo e a polícia militar promoveu um genocídio generalizado nas periferias, fosse quem fosse. E por que é só nas periferias? Porque quem está na cadeia são os pobres. Não porque os pobres são bandidos, porque a política criminal no Brasil é para criminalizar pobre. Porque é a única forma de controle social que tem, é a cadeia. Porque a PEC, o que vai fazer é elevar o nível de guerra civil interna. E isso quem está dizendo é um senador da República do Paraná, que é o Requião, não sou eu. Eles estão declarando guerra civil. A gente está recuando de novo. A gente vai ficar recuando ou vai para cima também? Então não é que é desagradável. É que eles vai tirar, principalmente aqui nós estamos muito mal representados, porque não tem uma mulher e nenhum negro aqui nessa mesa. Porque são esses setores que vão mais sofrer, com a PEC. Porque quem mais precisa de serviço público são justamente as mulheres, porque a família brasileira de periferia é matriarcal, porque os homens ou ficam trabalhando, ou largam a família, ou são presos, ou são mortos. Então é as mulheres que precisam de posto público de saúde e educação, e são os negros e as negras, que são justamente quem mais morre. Então eu tenho certeza, eu cravo aqui, se a PEC passar, um orçamento que vai aumentar na pouca margem que sobra é o da segurança pública, porque vai ter que matar e prender muita gente para conseguir garantir a ordem nesse país. Por fim, eu quero agradecer muito esse espaço, reitor, estudantes, quando a gente fala nisso aqui, um dos mecanismos de controle da fração da elite dominante do Brasil é não ter espaço para isso. Por isso que esse auditório enche. Por isso que, infelizmente, os estudantes que gostariam de estar estudando estão fazendo ocupações pelo país inteiro. Porque não tem debate no Brasil. Porque você liga a Rede Globo, não tem pluralidade na Rede Globo. Porque você liga a Globo News, abre a Folha de São Paulo, a pluralidade que tem é 10%. Aqui nós tivemos igualdade de condições. Então esse é o espaço da universidade. E veja como o movimento é generoso. Porque os movimentos de ocupação daqui aceitou, não o seu lado, aceitou ouvir o outro lado. E é isso, não estamos pedindo nada demais. Estamos pedindo democracia, exercício da democracia. E se a maioria da população preferir enfrentar a instabilidade do mercado financeiro, a instabilidade da maioria da vida das pessoas, nós vamos encarar isso junto. E aí, então, por isso que eu quero parabenizar muito por condicionar esse debate, abrir esse espaço, os estudantes por terem me indicado, por ter oportunidade de ter ouvido um pouco vocês, infelizmente, e pelo reitor por ter negociado e ter garantido esse espaço também. Quem dera a gente tivesse esse momento no Brasil. Infelizmente não estamos, e por isso que estamos
né, a população, o povo brasileiro está se movimentando e está fazendo as ocupações que está para garantir esse tipo de coisa. Muito obrigado, gente. Eu acho que... Faço minhas palavras. acho que todos fazemos, né? Como disse, gostaria de reiterar. Eu entendo que esse é um momento histórico para nós dentro das ações da universidade, no sentido de conseguirmos não só lotar um auditório, mas de permanecermos com respeito, ouvindo diferentes lados. Isso não significa dizer concordar com tudo, mas saber ouvir para que possamos tomar uma decisão que tomaremos democraticamente a partir de agora. Entendo que nós temos, princípio, 3 possibilidades e que aí nós faremos a votação. A favor da PEC com restrição e contrário à PEC. Ok? Podemos fazer desta maneira? Por favor, quem for favorável à PEC, que se manifeste. Quem for favorável à PEC com restrição. 1 voto. 2, 3, 4... Pessoal, pode ficar bem à vontade. Eu já fiz essa fala inicialmente porque todos terão a sua opinião respeitada. Como tivemos até agora, podem ficar tranquilos. Contrários à PEC? Por maioria absoluta. E aí gostaria de elencar alguns pontos que foram tônicas na fala e que constarão no nosso documento, e caso algum dos pontos que vocês tenham visto não estejam privilegiados aqui, eu gostaria que se manifestasse, porém, também de maneira bem objetiva. Então, nós somos contrários à PEC, por quê? Ela penaliza os que mais precisam dos serviços públicos e direitos essenciais. Preserva a estrutura tributária desigual, baseada no consumo. Preserva e aprofunda a lógica do pagamento de juros da dívida. Não sinaliza para a retomada da economia. Afronta a Constituição de 1988. Não é fruto de debate e decisão da sociedade. Isso, segundo os nossos relatores, foram os pontos essenciais e que serão a tônica do nosso documento. Alguém gostaria de acrescentar mais algum tópico, mais algum tema que não foi privilegiado aqui? Favorece a concentração de renda. Privilegia? Mantém o modelo de concentração de renda, é melhor, né? Ok. Mantém o modelo de concentração de renda. Ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos pela presença, paciência de ficarmos aqui até esse... Mas aí depois informalmente, e aí nós faremos o documento, nós vamos disponibilizar esse documento, fecharemos aí em conjunto como temos trabalhado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.